Revelação chocante. A inocente funcionária do magnata guarda um segredo que muda tudo. Laura respirava fundo, tentando ignorar o modo como o sol refletia nas janelas da luxuosa mansão à beira-mar. Literalmente um conto de fadas. Os jardins eram um espetáculo de flores exóticas, enquanto o som das ondas quebrando na areia criava uma melodia relaxante. Mas por trás de sua vida aparentemente perfeita, repousava um segredo que poderia arruinar tudo. Corpos enigmáticos passavam pelas alturas da mansão, e Laura sempre se sentia observada. Era uma funcionária dedicada, sempre atenta às necessidades do Sr. Gastão, o milionário recluso que a contratou. Ele era um homem de presença imponente, com olhos que pareciam olhar além dela, percebendo medos que ela tentava esconder. Havia dias em que a ansiedade a consumia como uma onda avassaladora. O passado nunca ficava longe, e os ecos de erros cometidos em sua juventude a perseguiam como sombras. Então, em um dia ensolarado e calmo, a atmosfera começou a mudar. Mensagens anônimas apareceram, escritas em papel pardo, mencionando planos que a ligavam ao passado. Uma parte de seu organismo reagiu com um frio na espinha. A vida que ela estava tentando construir podia desmoronar em frações de segundos. O que realmente sabiam sobre ela? A curiosidade do Sr. Gastão só aumentava com cada suspiro nervoso que escapava de seus lábios. Ele a questionava sobre seus medos, mas Laura sempre se esquivava, escondendo o que nunca deveria ser revelado. Os dias passaram e o nível de tensão aumentou. Murmúrios entre os empregados tornaram-se mais frequentes e a mídia começava a rondar. Laura sabia que seu irmão, recém-libertado da prisão, poderia ser a causa disso. A ideia de que suas verdades ocultas fossem expostas atormentava seus pensamentos. Assim que a porta se abriu e ele entrou na mansão, o peso da culpa e da vergonha se intensificou. Seu olhar demonstrava que ele sabia mais do que estava disposto a admitir. Laura tentava manter a fachada, mas cada passo em direção a ele era um martírio. A presença de seu irmão ameaçava tudo o que ela vinha construindo, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. O Sr. Gastão, intrigado e preocupado também, percebeu a mudança no ar. Ele começou a lançar olhares cautelosos, mostrando que estava disposto a ajudar, mas as próprias questões misteriosas que o cercavam tornavam tudo ainda mais complicado. Uma noite, enquanto as ondas quebravam suavemente lá fora, Laura encontrou uma mensagem críptica em sua mesa, alertando sobre um plano que poderia colocar em jogo não apenas sua vida, mas também a do Sr. Gastão. O frio na barriga virou um nó na garganta. Ela se perguntou: será que poderia confiar em alguém? Um aliado ou um inimigo à espreita? As respostas não estavam claras, e as sombras de seu passado pareciam querer se revelar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura olhou fixamente para a mensagem que estava em sua mesa. O coração acelerava e a mão tremeu ao pegá-la. As palavras eram claras, mas seu significado estava envolto em mistério. Cuidado com quem você confia. O nó na garganta apertou. Sentiu que algo sombrio estava prestes a acontecer. Olhou pela janela, tentando encontrar um raio de esperança, mas viu apenas a escuridão do mar. O clima na mansão mudou. Sussurros entre os outros empregados tornaram-se mais intensos. A ansiedade a consumia. O que mais sabiam sobre ela? O que seu irmão tinha feito? Era questão de tempo até que tudo viesse à tona. A presença dele, uma sombra constante, assedia pelos corredores. Laura sentia os olhares dos outros, a curiosidade de Gastão, a sensação de que seus segredos estavam em jogo era opressiva. Naquela noite a mansão estava numa quietude apavorante. O som das ondas agora soava como um aviso. Laura decidiu que precisava confrontar seu irmão. Ele estava na sala, olhando para algo em suas mãos. Quando a viu, ele se virou, e um sorriso forçado brotou. Você não deveria estar aqui, Laura. A preocupação na voz dele a fez estremecer. Mas o que tinha em mãos a fez congelar, um envelope. Do que se trata, Carlos? O que você está escondendo? A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Ele hesitou, os olhos desviando. Nada, só negócios. Mas o olhar dela o desnudou. Negócios ou segredos? Um silêncio pesado se instalou. Então, o inesperado aconteceu. O som de um vidro quebrando ecoou pela mansão. Laura e Carlos se viraram na direção do barulho. Gastão apareceu na porta, pálido e ofegante. Laura, você precisa se proteger. Ele olhou para Carlos com um mistério nos olhos. O que você fez? A tensão no ar era palpável. O que estava acontecendo? Carlos deu um passo atrás, como se estivesse sendo empurrado por um vento invisível. Eu não fiz nada. Você não entende. Ele se interrompeu quando o celular de Gastão vibrou em seu bolso. A expressão dele mudou instantaneamente. É agora, murmurou, antes de abrir a mensagem. A respiração de Laura parou. A mensagem dizia: seu segredo está em perigo. Eles estão vindo. Quem está vindo? A voz de Laura saiu como um sussurro apavorado. Gastão não respondeu. Em vez disso, seu olhar se fixou na porta, como se tivesse ouvido um barulho distante. O ambiente estava pesado e os rostos deles mostravam medo. Uma luz se acendeu na mente de Laura. Carlos, o passado. Você não pode deixar que isso aconteça. Eu só queria proteger você, mas agora tudo isso pode acabar conosco. Foi nesse momento que a realidade começou a desmoronar. O que ela achava que sabia sobre a vida dele, sobre sua proteção, estava se desintegrando. Carlos não estava apenas ali para reatar laços. Ele havia trazido algo mais sombrio com ele. E então, antes que alguém pudesse falar mais, a porta se abriu com força. Uma figura se destacou na entrada, envolta em sombras. A sala congelou. Os olhares se fixaram na nova presença. E todos sentiram a mesma pergunta na ponta da língua. Quem era aquele? E o que queria? Laura sentiu o coração disparar. Assim, naquele momento que trocou a tensão por pavor, tudo começou a mudar.
Os segredos ancestrais estavam se revelando. O passado dela estava prestes a explodir em sua cara. E o que quer que aquele estranho quisesse, parecia que o tempo tinha acabado. A única certeza agora era o medo e a urgência de descobrir a verdade, antes que tudo se tornasse um caos absoluto. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para a figura encapuzada na entrada. O coração de Laura martelava contra o peito. Quem era aquele? A tensão estava tão alta que ela podia quase sentir o ar vibrando. O desconhecido deu um passo à frente e os traços da sua face começaram a se revelar sob a luz da sala. "Sou eu!" disse a figura, com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Era uma mulher. Laura ficou paralisada. "Quem é você?" Carlos perguntou, olhando em volta como se quisesse uma saída rápida. O olhar da mulher fixou-se em Gastão. "Precisamos falar. É urgente." "E você? Você é?" Gastão balbuciou, visivelmente aturdido. Laura sentiu o fôlego faltando. "Meu nome é Débora." A mulher afastou o capuz e o rosto dela trouxe um arrepio a toda a sala. O que estava acontecendo? Laura se lembrou de uma foto antiga que viu escondida em uma gaveta. Débora, era impossível. Aquela mulher era a mãe deles. "Você está viva?" A incredulidade na voz de Carlos era palpável. Laura não conseguia desviar o olhar. A confusão gerando um turbilhão em sua mente. "Sim, e estou aqui para impedir que vocês cometam um erro colossal." Enquanto ela falava, passos pesados ecoaram do lado de fora da mansão. Alguém estava se aproximando. A atmosfera mudava. O silêncio foi substituído por sussurros impertinentes entre os empregados que observavam a cena. "Erros? Que erros?" Laura perguntou, o tremor na voz denunciando sua fragilidade. A mulher balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra um fardo. "Você não entende. Tem pessoas que estão observando. Elas sabem sobre o passado de vocês e agora vão atrás do que é deles por direito." O que ela queria dizer? Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais seu irmão poderia ter escondido? O que ela não sabia sobre a família que acreditava conhecer? Gases se encheram de murmúrios inquietos e cada um sentiu a gravidade daquele momento. "Você precisa ir embora enquanto ainda pode," a mulher disse, olhando para Carlos com uma expressão entre a dor e a determinação. "Se eles descobrirem que você está aqui." "Parada!" Laura gritou, decidida a entender. "Se você sabe de algo, diga logo. Se você é nossa mãe, estamos em perigo e você quer que a gente fuja? O que está acontecendo?" O olhar de Débora se suavizou ao encontrar os olhos da filha. "O que eu sei é que a verdade que você busca pode ser a sua perdição. Você se viu presa em um jogo que começou muito antes de você nascer. Meu amor por vocês duas é incondicional, mas eu também fui a causa do seu sofrimento. Você nunca esteve aqui. Você nos abandonou." Carlos vociferou, a raiva cobrindo seu medo. "Agora você aparece do nada e diz que estamos em perigo?" O som da porta se abrindo fez todos respirarem fundo. Um novo grupo de homens entrou e a emoção na sala se transformou em pânico. Laura olhou para a mãe. "Quem são eles?" "Agentes. Eles estão aqui para..." A mulher hesitou, a expressão tensa. "Para acabar com isso." O caos tomou conta, gritos e correria. O chão tremeu sob os pés deles. A imagem de tudo que Laura havia construído começava a desmoronar na sua frente. No meio da confusão, uma mão deslizou na bolsa de Laura. Um objeto metálico. Era um pequeno dispositivo. "O que é isso?"
É uma chave, disse a mãe. Uma chave para a verdade. Usá-la pode salvar vocês, mas também pode destruí-las. A escolha é sua. E com isso, Laura sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O pânico se misturava à possibilidade de um novo começo. Mas a confiança era uma linha tênue em um mar de incertezas. Então, no clímax do caos, o som de um tiro ecoou e tudo ficou em silêncio novamente. Cada respiração suspensa. Os olhares se encontraram. O que aconteceria a seguir? A única certeza era que a verdade estava prestes a explodir e Laura estava no meio disso tudo. O som do tiro ainda pairava no ar, um eco ensurdecedor que gelava o sangue de todos na sala. Laura mal conseguia processar o que acontecera. O corpo de Carlos balançou antes de ele cair, seus olhos se arregalando em choque. O que acontecera? Não, isso não podia estar acontecendo. O que você fez? Laura gritou, desespero transformando sua voz. O olhar de Débora, sua mãe, se desviou rapidamente. O pânico tomou conta dela, enquanto ela se ajoelhava ao lado de Carlos, as mãos dele ensanguentadas. Carlos, por favor, fale comigo. Gastão estava paralisado, os olhos fixos na porta. A figura encapuzada dos homens que entraram antes agora parecia mais ameaçadora. O clima na sala mudou de uma tensão carregada para puro terror. Os agentes avançaram, impiedosos, suas expressões frias como aço. Levem-nos, agora! Um deles ordenou. Laura sentiu que a terra se abria sob seus pés. Ela olhou para a mãe, que parecia se transformar em uma sombra escura, como se a verdade estivesse se desdobrando diante dela. Você sabia de tudo isso? Laura perguntou, a voz tremendo. Débora olhou para ela, uma mistura de desespero e dor em seus olhos. Eu não queria que isso acontecesse. Eles vêm há anos atrás de nós. As palavras dela foram cortadas pelo som de mais tiros, e a sala se encheu de gritos e caos. Laura tentou encontrar uma saída, mas a única ideia forte em sua mente era salvar Carlos. Ajude-o, ela implorou. Mas Débora estava paralisada, como que presa em uma teia de mentiras. As mãos dela tremiam ao lado do corpo do filho. Eu nunca quis que você soubesse, mas... Mais uma vez, a porta se abriu e o barulho da confusão lá fora subiu de tom, denunciando o passado. Outro rosto conhecido surgiu no limiar da sala. Era Sofia, a antiga colega de escola de Laura. Agora uma das agentes. Laura, o que você está fazendo aqui? Você precisa sair! Sofia, eles vão nos matar! Laura gritou. Sofia parecia mais resoluta do que nunca. Eu não posso ajudar. E então a verdade a atingiu como um soco. Ela estava ali como inimiga, parte da mesma organização que queria destruir sua família. O nó na garganta de Laura se apertou. Você está com eles? Carlos sussurrou, sua voz fraquejando. Finalmente, ele abriu os olhos, mais pálido do que antes. Laura ficou inquieta ao perceber a fragilidade dele. E ao mesmo tempo a raiva crescia. Você me traiu, Sofia. Mas antes que pudessem discutir mais, o homem com o capuz levantou a arma, apontando para a direção de Laura. Chega de conversa. Entregue a chave. A tensão era palpável. O que você quer? Laura perguntou, a adrenalina disparando. Essa chave não é um objeto qualquer. É a chave do que vier. As vidas de muitos estão em jogo. É por isso que estamos aqui. Ele gesticulou, sua voz baixa e cortante. Sofia hesitou. Laura, essa chave, ela pode mudar tudo. Se você decidir abri-la, isso pode representar sua liberdade, mas também a nossa perdição. Os olhos dela estavam fixos na chave, que tremia na mão de Laura.
Um fio de esperança misturado ao terror. Mas o que é verdadeiramente essa chave? Laura perguntou, o coração batendo forte. A resposta mais profunda que respirava entre eles tinha que sair. É o legado da nossa família. E as consequências serão devastadoras. O olhar da mulher se encheu de lágrimas. Aquela chave era mais do que um objeto. Era uma bomba relógio. A pergunta pairava no ar. Carlos fechou os olhos, como se sentisse o peso dessa decisão. E se tudo fosse um plano, um truque, extorquir sua vida familiar e sua liberdade? Antes que outro indivíduo pudesse reagir, Carlos virou-se com um olhar de determinação. Eu não posso permitir isso. Se tudo isso estiver ligado à morte do nosso pai, eu não vou deixá-los controlar nossas vidas. Então, antes que alguém pudesse impedir, ele agarrou a arma ao lado dele e apontou para o homem. O choque percorreu a sala como um raio. Laura ficou sem palavras, chocada. Aquela foi uma virada inesperada. O tempo parecia parar. O que você está fazendo? Laura berrou, o medo atropelando sua razão. Era um momento de decisão que poderia custar a todos suas vidas. Carlos, volta! Tudo pode piorar! Mas o olhar de Carlos estava fixo e determinado. E tudo parecia comprometido. E o que mais poderia acontecer? A chave ainda brilhava na mão de Laura, uma promessa de mudança que estava prestes a explodir na cara deles. O que seria verdade? Em quem confiar? O caos não havia feito senão começar, e a cortina da revelação estava prestes a ser levantada. O som do tiro ainda ecoava na sala, e a tensão atingiu um pico insuportável. Laura sentiu um frio no estômago ao ver Carlos, com o olhar paralisado, a arma ainda em suas mãos. O tempo parecia ter parado. O corpo dele balançou e ele caiu no chão. Um movimento lento, como se a gravidade decidisse levá-lo para longe. Não! 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 Ela gritou. Mas a realidade caiu como um peso sobre ela. Carlos! O desespero arrebentou em seu peito. A imagem dele, ali, vulnerável, fez seu mundo desmoronar. Débora, a mãe, agora ajoelhada ao lado do filho, parecia mais perdida do que nunca. Laura viu a expressão de pânico em seu rosto. O que você fez, Carlos? Você estava seguro aqui. A raiva e a dor misturavam-se em suas palavras. O homem encapuzado que tinha a arma treinada em Carlos agora sorriu. Um sorriso que era puro veneno. Finalmente você decidiu mostrar sua verdadeira face. Isso é exatamente o que eu queria. As palavras dele cortaram o ar. Parada! Laura gritou, a determinação tomando conta dela. Ele não fez nada de errado. Mas o terror se misturava com a urgência. O que realmente estava acontecendo ali? Então, surge um novo som. Um barulho de vidro quebrando em outra parte da mansão. Uma explosão! Tudo começou a estremecer. As luzes piscavam. E, de repente, outra figura apareceu, deslizando pela porta. Desculpem o atraso, disse uma voz familiar. Era Sofia, mas não era a mesma Sofia que Laura conhecia. Seu olhar estava imperturbável, como se toda a cena à sua frente fosse um espetáculo distante. Sofia! Laura, não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? A confusão se mesclava com a adrenalina, e a tensão na sala duplicou. Você precisa entender. Nada do que você pensou que sabia está correto. Com uma velocidade que ninguém esperava, Sofia puxou algo de seu bolso. Era uma placa com um selo.
Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Acabar com quê? Carlos perguntou, a voz fraca, mas ainda ousada. O que exatamente está acontecendo? Sofia pressionou a placa contra a mesa e tudo em volta começou a disparar luzes. Essa é a chave, mas não como você imagina. Não é apenas um objeto. É um dispositivo para acabar com o que quer que esteja acontecendo. Mas envolve um sacrifício. Sacrifício? Laura ficou confusa. O que estava realmente em jogo? Sofia, você está do lado deles? Não é tão simples. A expressão de Sofia endureceu. Eu faço parte de tudo isso, mas não como você pensa. Seu pai, Laura. Ele traiu o legado da família. Essa chave não é apenas um caminho para a liberdade, mas para a verdade. E ela pode destruir a você e a todos que você ama. Laura sentiu o mundo ao seu redor girar. Meu pai? O que você está dizendo? As revelações estavam se acumulando como uma avalanche. O chão sob seus pés estava desmoronando. Você precisa escolher, Laura. Ficar e arriscar tudo. Ou usar a chave. E depois, pode ser. Muito tarde. Sofia parecia à beira do colapso. A sala estava em um estado de caos total. O impacto das palavras de Sofia pesava muito mais do que o tiro. A confusão envolvia todos, mas no fundo Laura sentia que havia algo mais que não fazia sentido. Você está dizendo que a verdade pode nos libertar, mas ao mesmo tempo destruir tudo? Exato, disse Sofia. E cada movimento que você faz agora pode desencadear os eventos que resultarão na nossa ruína. Lá fora, as vozes dos agentes se intensificavam e a tensão na sala era palpável. Isso não acaba aqui, disse o homem com a arma, quase como se estivesse alimentando o pânico. E então, no meio daquele turbilhão de emoções e revelações, o jogo mudou drasticamente. Uma nova figura adentrou, essa não encapuzada. Era um homem, robusto e decididamente familiar. Laura, tudo que você soube é uma mentira. Eu sou quem devo protegê-la. Papai? Ela mal conseguiu sussurrar. Sim, a realidade que a cercava nunca seria a mesma outra vez. Ela olhou para os rostos ao seu redor, cheio de intrigas e segredos. A verdade estava se revelando, mas a que custo? E agora, com o passado e o presente se entrelaçando, a única certeza era que a jornada estava apenas começando. Laura olhou para o homem que se dizia seu pai. A mente dela fervilhava de perguntas. Você tá vivo? As palavras mal saíam de seus lábios. O choque se misturava à confusão. Carlos, ainda no chão, olhava para o pai com um olhar que era um misto de dor e descrença. Sim, eu sou, mas é complicado e pressa não é uma opção agora. Precisamos sair daqui. A intensidade na voz dele era palpável. Débora, a mãe, parecia perdida entre as emoções. O olhar dela percorria entre Carlos e o novo estranho, a angústia transparecendo em seu rosto. De repente, a sala explodiu em gritos. Um dos agentes avança em direção ao homem que se apresentou como pai. Você não deveria estar aqui! E então, um grito cortante ecoou. Não era de ninguém que estava ali. Laura virou-se rapidamente. Uma mulher, uma figura conhecida, estava na entrada. Mas não era Sofia. Era Renata, a amiga de infância de Laura. Uma pessoa que ela nunca esperaria ver naquele momento. O olhar dela era de puro pavor. Laura, você não deve confiar nele, gritou, apontando para o homem.
Eu estou aqui para ajudar! Não ouça! Ele estava pegando em algo que parecia um dispositivo ou um tipo de arma. Laura sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Uma luz piscou e, de repente, tudo ficou em câmera lenta. O coração de Laura disparava. Os rostos ao redor mostravam surpresa, pânico, raiva e desespero. O agente encapuzado se movia rápido, atirando um olhar ferino para o homem que se dizia pai, enquanto mais tiros começaram a ser disparados. Corra! A voz de Renata soou aguda. A sala explodiu em uma mistura de caos. O homem, o pai, mergulhou para proteger Carlos, jogando-se sobre ele. Não! O impacto foi brutal. Laura viu os corpos colidirem, o som de carne contra carne ecoando nas paredes. E então, no meio do alvoroço, a verdade emergiu abruptamente como um grito que não poderia ser ignorado. Ele não é seu pai, Laura. Renata berrou, e sua voz cortou a confusão como uma faca. Ele é o traidor. As palavras de Renata dispararam uma onda surda pela sala. A expressão no rosto do homem mudou de raiva para confusão. Não! Eu fiz tudo por vocês! Ele parecia desesperado, mas a revelação estava clara demais. Laura sentiu a realidade desmoronar ao redor dela. Como assim ele não era seu pai? Mas a semelhança estava lá. A maneira como ele falou, como ele se movia. Você não é real. Não pode ser! A certeza tomou conta de Laura, misturada com a necessidade de entender tudo. O choque em seu coração fazia com que tudo parecesse distante, como um eco reverberando entre as paredes da mansão. Sim! Ele adotou você! Eu sou seu verdadeiro pai, Laura! O desespero na voz dele fez o coração dela travar. As informações estavam vindo como um turbilhão. O que realmente era verdade entre tanta mentira? O caos se intensificava e a confusão em sua mente parecia uma tempestade. Mas então, quem sou eu? O tremor em sua voz deixava claro a confusão total que estava se instalando. Laura, escute, não nos deixe afundar nesse abismo. Você precisa decidir, disse Renata, olhando para o homem que agora estava sendo segurado pelos agentes. Os tiros continuavam a reverberar no ar, e o peso da escolha estava se agigantando. Uma sombra de desespero passava pelos rostos dos que estavam na sala, mas a realidade era uma avalanche. O caminho à frente estava mais obscuro do que nunca. Com um nó na garganta e o medo correndo pelo corpo, Laura percebeu que a chave ainda estava em sua mão. Mas o que aquilo significava agora? Como algo tão pequeno poderia afetar uma verdade tão devastadora? O mundo à sua volta girava. As perguntas estavam surgindo. O que será que mais a esperava? O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza que Laura tinha era que, naquele momento sombrio, tudo mudaria. E ela estaria no olho da tempestade. Laura olhou para o homem que se dizia seu pai. A mente dela fervilhava de perguntas. Você está vivo? As palavras mal saíam de seus lábios. O choque se misturava à confusão. Carlos, ainda no chão, olhava para o pai com um olhar que era um misto de dor e descrença. Sim, eu sou! Mas é complicado e pressa não é uma opção agora. Precisamos sair daqui. A intensidade na voz dele era palpável. Débora, a mãe, parecia perdida entre as emoções. O olhar dela percorria entre Carlos e o novo estranho, a angústia transparecendo em seu rosto. De repente, a sala explodiu em gritos. Um dos agentes avança em direção ao homem que se apresentou como pai. Você não deveria estar aqui! E então,
Um grito cortante ecoou. Não era de ninguém que estava ali. Laura virou-se rapidamente. Uma mulher, uma figura conhecida, estava na entrada. Mas não era Sofia. Era Renata. A amiga de infância de Laura. Uma pessoa que ela nunca esperaria ver naquele momento. O olhar dela era de puro pavor. "Laura, você não deve confiar nele!" gritou, apontando para o homem. "Eu estou aqui para ajudar." "Não ouça!" Ele estava pegando em algo que parecia um dispositivo. Ou um tipo de arma. Laura sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Uma luz piscou e, de repente, tudo ficou em câmera lenta. O coração de Laura disparava. Os rostos ao redor mostravam surpresa, pânico, raiva e desespero. O agente encapuzado se movia rápido, atirando um olhar ferino para o homem que se dizia pai, enquanto mais tiros começaram a ser disparados. "Corra!" A voz de Renata soou aguda. A sala explodiu em uma mistura de caos. O homem, o pai, mergulhou para proteger Carlos, jogando-se sobre ele. Não! O impacto foi brutal. Laura viu os corpos colidirem, o som de carne contra carne ecoando nas paredes. E então, no meio do alvoroço, a verdade emergiu abruptamente, como um grito que não poderia ser ignorado. "Ele não é seu pai, Laura!" Renata berrou, e sua voz cortou a confusão como uma faca. Ele é o traidor!" As palavras de Renata dispararam uma onda surda pela sala. A expressão no rosto do homem mudou de raiva para confusão. "Não! Eu fiz tudo por vocês!" Ele parecia desesperado, mas a revelação estava clara demais. Laura sentiu a realidade desmoronar ao redor dela. Como assim ele não era seu pai? Mas a semelhança estava lá. A maneira como ele falou, como ele se movia. "Você não é real. Não pode ser." A certeza tomou conta de Laura, misturada com a necessidade de entender tudo. O choque em seu coração fazia com que tudo parecesse distante, como eco reverberando entre as paredes da mansão. "Sim, eu sou! Ele adotou você! Eu sou seu verdadeiro pai, Laura!" O desespero na voz dele fez o coração dela travar. As informações estavam vindo como um turbilhão. O que realmente era verdade entre tanta mentira? O caos se intensificava e a confusão em sua mente parecia uma tempestade. Mas então, quem sou eu? O tremor em sua voz deixava claro a confusão total que estava se instalando. "Laura, escute! Não nos deixe afundar nesse abismo! Você precisa decidir!" disse Renata, olhando para o homem, que agora estava sendo segurado pelos agentes. Os tiros continuavam a reverberar no ar e o peso da escolha estava se agigantando. Uma sombra de desespero passava pelos rostos dos que estavam na sala, mas a realidade era uma avalanche. O caminho à frente estava mais obscuro do que nunca. Com o nó na garganta e o medo correndo pelo corpo, Laura percebeu que a chave ainda estava em sua mão. Mas o que aquilo significava agora? Como algo tão pequeno poderia afetar uma verdade tão devastadora? Então, de repente, a porta foi arrombada com uma força brutal. Um homem alto, de terno escuro e cabelos desgrenhados, entrou ofegante. "Acho que cheguei atrasado", ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Era Lucas, um ex-parceiro do pai, que Laura nunca imaginou ver novamente. "Lucas!" As palavras saíram como um sussurro, mas ele não estava ali para cumprimentá-la.
Ele se virou para o agente, totalmente focado. O que vocês estão fazendo aqui? E uma tensão instantânea tomou conta do ambiente. Nós sabemos de você, Lucas. O agente pôs a arma em posição. Essa é a sua última chance de se entregar. O clima estava quase elétrico. Laura não sabia o que pensar. Lucas, o que está acontecendo? O que você sabe? A urgência na voz dela era palpável. Mas ele só respondeu com um olhar furtivo. A coisa é muito maior do que vocês podem imaginar. E agora, todos vocês estão em perigo. Ele se virou para a mesa, onde a chave estava. E seu olhar fez um movimento frágil. Se eles pegarem isso, não haverá como voltar atrás. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. As paredes pareciam se fechar ao redor dela, e no mesmo instante, uma onda de calor a envolveu, seguida por gritos ensurdecedores. As luzes piscaram, e tudo ficou em um redemoinho de fumaça e escombros. Enquanto a sala se desintegrava, Laura gritou, e a imagem de Carlos, sendo protegido pelo homem que não era seu pai, se desfez na fumaça. No meio do caos, uma voz gritou: a verdade está prestes a ser revelada. Mas em meio à destruição, o que era verdade? Uma nova camada de mistério se sobrepôs ao que ela acreditava saber. Lembranças se misturavam. Seria Lucas amigo ou inimigo? E o que mais havia por trás dessa cortina de fumaça que se formava entre eles? Quando tudo finalmente começou a silenciar, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Intensamente. A chave ainda estava lá. Mas e se ela estivesse errada sobre tudo? O que realmente significava essa chave? E quem mais estava prestes a entrar na vida de Laura? O desespero se instalava. Uma nova jornada estava apenas começando, e a verdade estava prestes a desmoronar de maneira inesperada. Laura se viu paralisada. O evento pela explosão ainda ecoava em sua mente. O homem que estava ali, afirmando ser seu pai, olhava diretamente para ela, seus olhos cheios de desespero. A verdade não é o que você pensa. Precisamos sair agora. As palavras dele pareciam um eco distante. A sala estava em caos, com gritos e fumaça. O coração batia acelerado. Carlos estava no chão e Laura queria correr até ele, mas a confusão era opressiva. O que estava acontecendo? A figura de Lucas presenciava tudo, mas o olhar dele não mostrava confiança. Ele parecia ocultar algo. Lucas, o que você sabe sobre isso? A voz de Laura cortou o caos. Lucas ergueu as mãos, tentando se explicar. É uma longa história, mas todos estamos em perigo. Renata, aos fundos, ainda tentava contornar a situação. Precisamos descer. Saída agora. Ela viu a fumaça se intensificar e com isso a urgência aumentou. Laura olhou para a chave em sua mão, ainda reluzente, mas de repente fez uma conexão chocante. A chave! O que ela realmente faz? O homem que dizia ser seu pai abriu a boca, mas antes que pudesse falar, a arma do agente disparou. O barulho ensurdecedor da ponta de um tiro cortou a sala. Uma explosão! Não foi apenas ruído, uma luz intensa ofuscou a visão de Laura. Ela caiu para trás. A fumaça envolveu tudo, ocultando os rostos. A mente dela operava em modo de emergência, tentando juntar os pedaços. Quando a luz estava finalmente se dissipando,
Laura conseguiu se levantar e, em meio ao caos, viu algo que a fez parar. Era Carlos. Ele estava se levantando. Mas havia algo muito errado. A expressão de terror se transformou em confusão enquanto ele olhava para Lucas. Lucas! Você? A voz de Carlos estava fraca. O que estava acontecendo? Laura sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender. A fúria de outra explosão ainda estava presente. Você não deveria estar aqui. O que você fez? Carlos parecia ferido, mas não era fisicamente. Era algo muito mais profundo. Do outro lado da sala, o homem que alegava ser seu pai olhar com o assassino. Carlos, você não pode confiar nele. Ele não é quem diz ser. O peso das palavras pressionava o ar. O chão parecia tremer sobre os pés de Laura. Não, eu sou seu pai. Mas um frio invade a sala quando outros ruídos aumentaram. Os agentes vinham em direção a eles. Um grupo feroz. O cume da tensão se aproximava quando Lucas fez algo inesperado. Ele sacou um dispositivo da bolsa. Eu sei como parar isso. Mas antes de segurar qualquer controle, Laura sentiu sua coragem misturada em confusão. Ele estava com uma bomba. E se essa chave for a única forma de nos salvar? Laura gritou. O que você espera fazer? Vou abrir! Ver o que acontece! Renata gritou de volta. Laura, não! Você não sabe o que está fazendo! Mas a decisão já havia sido tomada. O desejo de descobrir a verdade foi mais forte. Laura apertou a chave em sua mão. A sala mergulhou em silêncio instantâneo. Todos os olhos estavam voltados para ela. Talvez isso mude tudo. Ela girou a chave e as luzes começaram a piscar, cores dançando pelo ambiente. Mas a verdadeira revelação não era que a sala começou a se transformar. Um brilho ofuscante tomou forma, e a imagem de uma mulher surgiu. Ela era familiar, mas Laura não sabia dizer de onde. Não pode ser! Carlos gritou, a confusão se transformando em desespero. Isso não pode estar acontecendo! Era Débora, mas não era apenas isso. Ela se contorceu em dor ao ver seu passado. As revelações estavam se desenrolando à sua frente, mas ao mesmo tempo, uma frase ecoou entre eles. A verdade sempre encontra um caminho. E nesse momento, Laura sentiu o chão ceder sob seus pés. Não! Gritou, mas a visão já estava se desfazendo. A figura familiar sorriu, mas em seus olhos havia tristeza. Não acredite em tudo que você vê. E como a cera de uma pintura que se desfaz em água, tudo começou a desaparecer. A sala, cheia de caos, não poderia ser mais instigante. A fumaça levantou. Uma onda de incerteza inebriou os três ao redor de Laura. O que fiz? A mente dela girava. O nó na garganta apertava. E a verdade ainda estava em jogo. O que mais havia por trás daquela madeira? O que mais ela estava prestes a descobrir? A chave agora reluzia em suas mãos e o passado se tornava uma paisagem em colapso. A única certeza era que uma nova jornada estava começando e a verdade estava mais próxima do que nunca. Laura sentiu seu coração disparar ao ver a imagem de Débora desvanecendo. O brilho da chave na sua mão parecia mais intenso, quase pulsando com uma vida própria. Então, uma onda de calor a envolveu, antes que ela pudesse pensar na próxima movimento. O ambiente em torno dela girava em um turbilhão de fumaça. Ela mal conseguia respirar. Laura!
A voz de Carlos atravessou o caos. Ela olhou para ele, os olhos inchados e vermelhos. Mas havia uma determinação ali. Ele se levantou, sacudindo a cabeça como se tentasse expulsar a confusão. Você deve fazer isso agora. Mas o que é isso? Laura gritou desesperada. As reações de todos estavam surtando e a pressão crescendo a cada instante. Lucas e Renata discutiam ao fundo, gesticulando freneticamente. Foi um momento de distração. Nesse instante, alguém disparou a arma de novo. O som ecoou, cortando o ar. A adrenalina era palpável. Laura não tinha tempo para hesitar. Ela girou a chave novamente e o brilho ofuscante voltou, vindo de uma nova direção. Agora! Gritou Renata, puxando Laura para trás. A luz crescia. Todos estavam ao redor dela. Uma confusão frenética. Mas algo estava errado. A figura que Laura agora conseguia enxergar lá na luz radiante tinha olhos dela. Era uma versão dela mesma. Quem é você? Laura se viu respondendo a si mesma. A imagem através do brilho. Mas a outra Laura sorriu de forma enigmática, como se houvesse segredos ali que poderiam mudar tudo. Nessa fração de tempo, a verdade parecia tão próxima. Antes que pudesse respirar, uma mão cortou o ar. Lucas avançou, porém, sem aviso. Um grito agudo rasgou o ambiente. Carlos caiu novamente. Desta vez, uma mancha de vermelho se alastrando em sua camisa. Não! Laura se lançou para ele. O mundo ao seu redor se desvanecendo. A dor era crua, como um punhal enfiado no estômago. Ela estava perdida. O que acabara de acontecer? Carlos, resista! O pânico tomou conta enquanto ela tentava pressionar o peito dele, a borda da realidade se distorcendo. O horror nos olhos dele não se apagava. As palavras lutando para sair. Laura, eu sinto muito. E então tudo ficou em silêncio. Laura olhou para Lucas e o desespero nos olhos dele é quase palpável. Lucas se virou para a mulher que uma vez jurou proteger. Mas agora era uma ameaça. Você fez isso! Eu não sabia! A outra Laura sussurrou. Mas não havia tempo. Um grito avassalador ecoou na sala e a luz bruxuleante parecia estourar, inebriando a mente de todos ali presentes. A figura familiar agora se destacava. Cada linha dela refletia o vazio. Você precisa entender, Laura. Você é mais do que pensa. A revelação pairou no ar. Laura estava paralisada. A verdade escondida. A verdade que poderia mudar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira perturbadora. Carlos respirava com dificuldade e, ao olhar para Laura, murmurou: Você nunca foi apenas você. As palavras cortaram a sala. O nó na garganta de Laura se apertou. Como assim? O que ele quis dizer? O silêncio se estendeu, como se a sala estivesse absorvendo o peso da frase. Antes que ela pudesse fazer outra pergunta, o chão sob eles começou a tremer. As luzes piscando rapidamente. Algo estava prestes a acontecer. Um rugido baixo se aproximava e a parede ao fundo começava a se mover. Uma passagem se abrindo, revelando um corredor escuro, como se a própria mansão estivesse se desintegrando. Corra! Agora! Gritou Renata, agarrando Laura e puxando-a em direção da passagem. A realidade estava se rompendo antes mesmo que ela pudesse processar a verdade.
arrastando-a para o desconhecido. Em meio à correria, ela ainda ouvia os gritos, as súplicas. E quando Laura estava quase fora, pudesse responder, o chão cedeu completamente. Laura se lançou para a frente. A escuridão a engoliu e em meio a tudo ela lembrou da chave. O que era realmente a chave? A verdade estava finalmente prestes a se desvendar. O que aconteceria quando a poeira assentasse? A escuridão a envolveu completamente. Laura sentiu a chave ainda pulsando em suas mãos, como um coração que não queria parar. Mas agora não havia tempo para hesitar. Ela olhou para Carlos, que estava ajoelhado no chão, ofegante, e viu medo nos olhos dele. "Vamos, Carlos! Precisamos sair!" gritou, puxando-o para longe do caos. Mas a sala não parava de se desintegrar. As paredes tremiam e os gritos dos agentes misturavam-se com o som estrondoso de outra explosão. Lucas tentou puxar Laura, mas algo na expressão dele fez sua pele arrepiar. "Laura, isso não é o que parece!" ele exclamou, a voz aflita. A outra Laura, a figura estranha que aparecerá na luz, estava se dissipando na fumaça. "Você precisa decidir quem você é", ecoava em sua mente, com um mantra sufocante. Mas como fazer uma escolha no meio desse turbilhão? "Silêncio!" gritou um dos agentes, sua expressão contorcida em determinação. A tensão cresceu e Laura sentiu que o tempo estava se esgotando. "Ninguém vai sair daqui até que nós tenhamos a chave." "Eu sou a chave!" Laura gritou de volta, o coração batendo forte. "Você não sabe o que está fazendo." E assim, ela girou a chave novamente. O brilho intenso iluminou a sala, inebriando todos com sua luz dourada. Quando a luz se dissipou, a figura de Débora estava bem diante dela. "Laura, escute. Você é mais forte do que pensa. A chave é apenas o começo. A verdade está próxima, mas você precisa enfrentá-la." As palavras dela ressoaram como um eco familiar. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o chão começou a desmoronar sob seus pés. Carlos a puxou, gritando: "Vamos, agora!" Eles correram em direção à passagem que havia se revelado. A adrenalina corria como um rio selvagem. As lembranças misturadas em uma tempestade de emoções. Lucas e Renata se aproximaram deles e o grupo lutou para encontrar um caminho através do caos. Cada bomba que explodia, cada grito que ecoava, era como um lembrete constante de que estavam presos em um jogo perigoso. "Temos que evitar que eles peguem a chave!" Renata gritou. E a urgência na voz dela fez cada segundo parecer uma eternidade. Quando finalmente conseguiram alcançar a saída, o ar frio da noite acariciou seus rostos ensopados de suor. Laura olhou para trás e viu o brilho da mansão desaparecendo atrás de uma onda de fumaça. "Conseguimos!" gritou Carlos, a luz da esperança iluminando seus olhos. Mas a sensação de alívio foi neles. "Vocês não podem fugir da verdade!" ele gritou, um sorriso sombrio brotando em seu rosto. Laura sentiu o peito apertar. "O que isso significa para nós?" ela questionou, a incerteza preenchendo o ar. Mas a resposta nunca veio. A luz da manhã começou a subir, dando espaço ao novo dia. E com isso, uma nova esperança. "E agora?" questionou Carlos, olhando para Laura. "O que vai acontecer conosco? O que queremos fazer com a chave?" O olhar dela era firme. "Não importa o que ele diga. Nós sabemos quem somos. Temos um futuro a construir. E a verdade finalmente será revelada." Eles se entreolharam.
O passado se dissipava lentamente, dando lugar a algo novo. Algo que eles iriam enfrentar juntos. Laura respira fundo, decidida. Não seria fácil, mas eles eram mais fortes do que o passado. Com o coração batendo na mesma frequência, eles começaram a caminhar, prontos para o próximo capítulo da vida que estavam prestes a escrever. Agora é a sua vez! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo esses novos desfechos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não fique de fora, você precisa fazer parte disso.